Olá, estudantes do 8º ano. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de número 12 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre o sistema genital. Morfologia e fisiologia do sistema genital masculino e feminino. Morfologia refere-se à forma, como que é a forma estrutural desses órgãos e dos órgãos envolvidos. Já a fisiologia está relacionada com a função que esses órgãos realizam no nosso corpo. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: localizar os órgãos reprodutores no corpo humano. Então a gente vai, através de modelos, de imagens, identificar aonde que nós encontramos os órgãos genitais masculinos e femininos. Nós vamos conhecer a função dos órgãos relacionadas à reprodução. Então, onde são produzidos os espermatozoides, qual o processo para essa produção, os óvulos a mesma coisa, como que elas funcionam, até o processo de fecundação. E vamos identificar os gametas masculino e feminino, bem como a sua função e o desenvolvimento. Já vou adiantando um pouquinho: gameta masculino, espermatozoide; gameta feminino, o óvulo, onde eles são produzidos, como ocorre a fecundação e o seu desenvolvimento a partir daí. Antes da gente começar a nossa aula sobre o sistema genital masculino, eu quero que vocês tomem notas de alguns pontos que vocês acharem interessantes, que vocês acharem curioso e que são palavras que a gente não utiliza no nosso dia a dia. Então, por isso, tenho em mãos um caderninho, tenho em mãos um penal, onde vocês vão fazer as suas anotações. Depois, quando chegar a parte do exercício, vocês já vão ter essas anotações e vai facilitar muito o processo de resposta desses exercícios, pois as anotações são importantes e são claras, às vezes, da maneira que você entende. Certo? Vamos começar então. Sistema genital masculino. Sistema genital masculino é formado por testículos, ductos genitais, glândulas sexuais, acessórias e o pênis. A principal função do sistema genital masculino é a produção dos gametas, os espermatozoides, e a deposição do esperma no interior da vagina. Então essa é a principal função: vai produzir os espermatozoides e vai fazer a deposição do esperma no interior da vagina feminina. Aí vai ocorrer a fecundação, quando o espermatozoide se encontrar com o óvulo feminino. O sistema genital de um adolescente ou adulto produz diariamente milhões de espermatozoides, muito diferente do sistema genital feminino, que já nasce com todos os seus gametas produzidos. Então, a mulher já nasce com os seus gametas preparados. Por isso que chega uma fase da vida em que a mulher entra no período da menopausa, onde ela não vai produzir mais os óvulos como produzia anteriormente. Os espermatozoides são produzidos no testículo e armazenados no epidídimo. Ao passar pelos ductos deferentes, eles recebem as secreções das glândulas seminais e da próstata, que é eliminado, sendo assim eliminado pelo pênis através da uretra. Então, aqui na imagem nós temos todas essas estruturas. Acompanhem lá, nós temos os testículos. Nos testículos ocorre a produção dos espermatozoides, eles vão ser armazenados no epidídimo, essa estrutura ao lado dos testículos, e quando eles estiverem prontos e ocorrer a ejaculação, eles vão ser liberados por esse canal deferente, vão passar por trás da bexiga masculina e vão se encontrar junto com a vesícula seminal lá dentro da próstata. Então, na próstata, quando a pessoa tem algum problema de próstata, ela está relacionada com a produção de espermatozoides, porque essa próstata ela pode inchar, pode trancar esse canal do ducto deferente e vai impedir a ejaculação, às vezes até relacionado com a própria ereção. Mas enfim, os espermatozoides vão passar por esse ducto deferente, passar pela próstata, receber da próstata algumas substâncias juntamente com a vesícula seminal e vão sair pela uretra.
A uretra ela é compartilhada tanto para urina quanto para relação sexual, para a liberação dos espermatozoides. Então, no homem tem esse canal compartilhado, certo? Vamos passo a passo. Os testículos, eles são duas glândulas sexuais protegidas externamente por uma bolsa de pele, o escroto, e tem a função de produzirem espermatozoides dentro dos túbulos seminíferos, que são estruturas encontradas dentro dos testículos, e também hormônios sexuais masculinos, a testosterona. A testosterona é o que dá a voz grossa para os meninos, é o que dá os ombros mais largos, a massa muscular, enfim. Ela está relacionada com essas características secundárias do gênero masculino. Nós temos separadinho aqui o testículo e ali o espermatozoide com as suas características principais. Então, o espermatozoide ele é um núcleo, ele tem um núcleo com um acrosoma, mitocôndrias, muitas mitocôndrias. Mitocôndrias estão relacionadas com a produção de energia, então elas precisam de muita energia, os espermatozoides, porque a cauda deles ela fica batendo, funcionando freneticamente, justamente porque eles tentam encontrar um óvulo quando estão no organismo feminino. Uma outra curiosidade é que a produção dos espermatozoides ela pode ser um pouco comprometida pela temperatura que os testículos se encontram. Os testículos masculinos, eles produzem espermatozoides a uma temperatura um pouco abaixo da temperatura do nosso corpo. O nosso corpo se encontra em média de 36,5 graus. Os testículos eles precisam estar numa temperatura um pouco mais baixa para ter a produção de espermatozoides eficiente. Então, quando se usa muita roupa íntima apertada, os meninos usam muita roupa íntima apertada ou calça muito apertada, isso faz com que os testículos fiquem muito próximos do corpo e a temperatura deles aumente. A produção acontece ainda, mas não acontece com qualidade. Então, ela pode perder fertilidade com relação à quantidade de espermatozoides produzida. Depois de produzidos, os espermatozoides seguem para o epidídimo. O epidídimo é essa região ao lado dos testículos que armazena os espermatozoides até eles completarem o seu desenvolvimento. Então, eles são produzidos, mas eles precisam ficar adultos, digamos assim, antes de serem liberados. Então, é ali que eles ficam um período até completarem esse amadurecimento. Milhares de espermatozoides são produzidos a cada segundo, cada um levando cerca de 2 meses para amadurecer. Então, a todo momento está sendo produzidos espermatozoides, eles ficam armazenados no epidídimo e podem levar até 2 meses para amadurecer completamente e realizar a fecundação depois. Quando ocorre a ejaculação, os espermatozoides maduros seguem pelo ducto deferente, que se une à uretra dentro da próstata. Então, como a gente comentou já hoje, vai se unir lá na próstata, vai vir o canal da urina juntamente com os ductos deferentes. Então, a uretra compartilha tanto o ducto genital quanto o excretor da urina. A uretra, por sua vez, é um ducto compartilhado por 2 sistemas, urinário e genital masculino, como a gente já comentou. Entretanto, não é possível ejacular e urinar ao mesmo tempo. Elas têm alguns esfíncteres, que são músculos que fazem o funcionamento ou de um dos ductos ou de outro. Ou o menino vai urinar ou ele vai ejacular. Não pode acontecer os dois ao mesmo tempo. Por que não pode acontecer os dois ao mesmo tempo? A urina ela tem um caráter ácido e junto com os espermatozoides ela acaba matando esses espermatozoides. Então é por isso, podendo matar, não que necessariamente vá matar, mas é por isso que a natureza criou esse sistema que impede a ejaculação e a urina ao mesmo tempo. As glândulas sexuais acessórias são constituídas pela vesícula seminal e pela próstata. A vesícula seminal produz um líquido
viscoso, chamado de líquido seminal, que nutre os espermatozoides e facilita a sua locomoção. Então, essa é a função da vesícula seminal: produzir líquido viscoso que vai nutrir e facilitar a locomoção dos espermatozoides. Locomoção, por que eles precisam se locomover? Eles são liberados no colo do feminino, na entrada do útero, e eles precisam percorrer todo o útero, as tubas uterinas, enfim, a gente vai ver mais adiante, para encontrar o óvulo e poder fecundar. Então, a natureza, pensando nisso, desenvolveu, ou por causa da seleção natural, que essa vesícula seminal é importante, e isso faz com que isso se manteve nas gerações futuras. Então, a vesícula seminal libera esse líquido que vai nutrir os espermatozoides enquanto eles estiverem no sistema genital feminino, intensificando assim a reprodução. A próstata, por sua vez, produz o líquido prostático, que tem a função de neutralizar os resíduos da urina acumulados na uretra e nas secreções vaginais. Então, antes da ejaculação, você fez xixi, enfim, às vezes dentro da uretra fica um restinho de urina acumulado nas extremidades da uretra, isso é normal, natural. Como a gente já comentou, a urina, ela pode matar alguns espermatozoides. Para neutralizar essa urina, a próstata libera o líquido prostático junto dos espermatozoides, e esse líquido prostático faz a neutralização, ou seja, deixa a urina menos ácida e não vai acabar matando os espermatozoides, permitindo que eles realizem a sua função, que é a de reprodução. O pênis é um órgão de forma cilíndrica, com uma dilatação na extremidade. Essa região é chamada de glande, essa dilatação, e é recoberta por uma pele, o prepúcio. Durante a excitação sexual, o pênis recebe uma grande quantidade de sangue e aumenta o seu tamanho, tornando-se rígido e ereto. Então aqui a gente tem as duas situações, o pênis flácido e o pênis ereto. Para a realização da reprodução, da relação sexual, o pênis tem que estar ereto, e esse ato do pênis estar ereto, nós temos dentro do sistema genital masculino corpos cavernosos, que são estruturas capazes de armazenar sangue. Quando tem a excitação sexual, essas estruturas se enchem de sangue, deixando o pênis ereto, pronto para a realização da relação sexual. Já o sistema genital feminino. O sistema genital feminino possibilita a produção de gametas, a fecundação e o desenvolvimento do feto. Até o seu nascimento, além de ser responsável pela produção dos hormônios sexuais femininos, o estrogênio e a progesterona, certo? Então, a mulher, com o seu sistema genital, ela, além de produzir os gametas, como o sistema masculino, o masculino produz espermatozoides, o feminino produz os óvulos. Então, a mulher, além de produzir os óvulos, ela vai promover a fecundação. É dentro do sistema genital feminino que vai ocorrer a fecundação, onde o espermatozoide vai encontrar o óvulo. É dentro do sistema genital feminino que vai ocorrer o desenvolvimento do feto, onde ele vai passar 9 meses até completar o seu desenvolvimento, para depois sair do sistema genital feminino, mas ele ainda produz 2 hormônios sexuais femininos, estrogênio e a progesterona. Estrogênio e progesterona são os hormônios que garantem as características sexuais secundárias femininas. Além de ter o órgão reprodutor, ela vai garantir que a mulher tenha o desenvolvimento das mamas para a amamentação depois, ela vai garantir que o quadril da mulher seja um pouco mais largo, justamente para poder passar o feto depois de desenvolvido. Então, são algumas das características promovidas, produzidas, desenvolvidas por esses hormônios. O sistema genital feminino é formado por 2 ovários, 2 tubas uterinas, útero, vagina e a vulva. Nós temos aqui então os 2 ovários, essas bolsas esbranquiçadas, as tubas uterinas que ligam os ovários até o útero e a região vaginal,
que é a extremidade, junto com a vulva, que é a parte externa, certo? Os ovários, qual a função deles? Tem a função de armazenar milhares de ovócitos e a cada 28 dias, aproximadamente, ocorre a liberação de um ovócito maduro. Então, quando a mulher nasce, ela já nasce com os seus ovários cheios de ovócitos. Esses ovócitos eles vão sofrendo maturação ao longo da vida da mulher. Chega um momento em que, a cada 28 dias, que um desses tem uma grande maturação e ele é liberado nas tubas uterinas. Tem como se fosse uns tentáculos absorvendo esses ovócitos que estão sendo liberados. Quando eles são maduros, um deles apenas, com alternância de lado, primeiro a mulher vai liberar um ovócito do lado esquerdo, do lado direito, depois ela vai liberar um do lado esquerdo. No outro ciclo menstrual dela, libera do direito, no seguinte do esquerdo. Pode acontecer em alguns casos, já é meio genético, relacionado à genética por conta dos gêmeos e tal, da mulher liberar os dois ovócitos de dois óvulos ao mesmo tempo, de dois ovários ao mesmo tempo. Mas isso está relacionado daí com a possibilidade da família ter gêmeos, da mulher ter gêmeos. Mas, de modo geral, a cada 28 dias libera um ovócito de um dos ovários. Se não for fecundado esse ovócito, ele vai ser descartado junto da menstruação. Então, ele vai percorrer toda a tuba uterina. Se na tuba uterina não ocorreu a fecundação, ele vai chegar no ovário da mulher. O ovário da mulher estava todo preparado para receber o bebê, o óvulo fecundado, mas não recebeu, não chegou fecundado. Chegou só o ovócito. Chegou só o ovócito, ele vai ser descamado junto da menstruação. Então, o sangramento e tal são as paredes uterinas descamando. O ovócito, a gente costuma falar de óvulo feminino, mas o óvulo feminino só vai receber esse nome de óvulo depois da fecundação. No momento da fecundação, ele passa a ser chamado de óvulo. Até então, ele é chamado de ovócito. Após a ovulação, o ovócito é conduzido pelas tubas uterinas. Tem alguns livros mais antigos que traziam essas tubas uterinas com o nome de trompas de Falópio, mas isso já caiu faz muitos anos e a gente chama de tubas uterinas. E ele vai ser conduzido, o ovócito vai ser conduzido pelas tubas uterinas até o útero. Geralmente é nas tubas uterinas que ocorre a fecundação. A fecundação, a união daí do óvulo com o espermatozoide, ocorreu a fecundação, passou a se chamar de óvulo com o espermatozoide, gera a primeira célula de um novo ser vivo. Essa primeira célula de um novo ser vivo é chamada de zigoto. E esse zigoto, quando chega no útero, ele se fixa no útero e ocorre o desenvolvimento do feto. É no útero que o zigoto irá se desenvolver até o momento do seu nascimento. Ou, se o ovócito não chegar fecundado, as paredes musculares que estavam prontas para abrigar o embrião se descamam na menstruação e se preparam novamente para um próximo ciclo. Então, essas paredes elas têm que estar novas. Então, o útero da mulher tem que estar totalmente preparado para realizar essa reprodução, para realizar o desenvolvimento do feto. Se não chegar fecundado, descama na menstruação e no mês seguinte vai fazer todo esse preparo novamente, preparando o ninho, a cama, onde o zigoto irá se desenvolver. A vagina é um canal com cerca de 7 centímetros de comprimento que liga o útero ao meio externo. Então, o útero está ligado à vagina e está ligado ao meio externo. Ela é dotada de uma grande elasticidade, o que possibilita a relação sexual e a passagem do bebê durante o parto. Existem fetos que nascem com 4 quilos, 5 quilos quase de tamanho, eles são muito grandes. Claro que em algumas situações a cesariana é uma das opções. Mas quando o parto é natural, a vagina precisa ser elástica o suficiente para passar um feto por ali.
A vulva é a parte externa do sistema genital feminino, formada pelos lábios maiores, lábios menores, cuja função é proteger a entrada da vagina. Então, a vagina é formada por algumas propagações de pele, que são chamadas de lábios maiores e menores, responsáveis pela proteção da entrada da vagina. Como ela está ligada diretamente com o útero, para impedir que aconteça uma infecção ou que algumas outras bactérias contaminem o útero e acabem afetando o feto que está se desenvolvendo lá dentro, essa vulva, essa parte externa da região vaginal, serve para proteger, para impedir a entrada de bactérias, de micro-organismos e de agentes invasores dentro da cavidade uterina, onde vai acabar comprometendo o desenvolvimento do feto. A vagina contém também, a vulva, parte da vulva, contém também o clitóris. O clitóris está relacionado com o orgasmo feminino. O clitóris é uma região da vulva, que é a parte externa da vagina, que contém uma grande quantidade de células nervosas sensoriais. Então, a excitação sexual feminina acontece ali na vulva. Então, a mulher sente mais prazer nessa região, certo? Espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Até a nossa próxima aula. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, retornem, assistam novamente o vídeo. Se tiverem dúvidas ainda sobre esses conteúdos, perguntem para os seus professores, procurem os pais, que é muito importante ter o conhecimento sobre esse assunto, sobre os órgãos genitais. A higiene é fundamental durante a puberdade, que é o desenvolvimento dos nossos órgãos genitais, porque muitas coisas estão acontecendo com o nosso corpo. Então, vocês sempre têm que manter uma higiene e conversar com pessoas de confiança de vocês. Os professores podem te ajudar, mas tem coisas que vocês vão conseguir só com os pais e com as mães de vocês, certo? Então, realizem os exercícios sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham tomado notas das curiosidades, dos assuntos que vocês acharem importante, dos temas que vocês acharem importante, e tenham uma boa aula.